Chodesh Tov, Chodesh Tammuz. Daqui algumas 2 semanas vai ser 17 de Tammuz. Começa as 3 semanas temíveis, como a gente fala, que vai culminar com Tisha B'Av. Começa 17 de Tammuz e termina em 9 de Av. Nesses dias a gente diminui a alegria, são meses temíveis. Por quê, gente? Por causa da destruição dos 2 templos, dos templos, a destruição dos 2 templos em diferentes tempos da história em Jerusalém. Então, o primeiro e o segundo templo foi destruído nesse período. Então, a gente diminui as alegrias. Então, nessas 3 semanas, não fazem casamento, não comemos carne vermelha, não cortamos cabelo. Em algumas áreas do mundo Ashkenazi, até os banhos são limitados, são banhos mais higienizados. Costume sefaradi é só mais na primeira semana do mês de Ave e combinar com o Tisha B'Av. Então, esses dias são as 3 semanas temíveis. Costume, tá, nesse período, entre 17 de Tammuz a 9 de Ave, não fechar grandes negócios. Como diz a Guemará, que o Mazal, a sorte do povo de Israel, está em alta no Rodesh Adar. Então, quando vem o Rodesh Tammuz e o Rodesh Av, especificamente no mês Av, a gente diminui. A nossa sorte não está bem porque perdemos o tempo sagrado. Então, a gente evita fechar grandes negócios, comprar propriedades ou coisas desse tipo que possa ter algum tipo de perca. Naturalmente, se você vai comprar um carro ou uma casa e o preço está muito bom e você sabe que vai ficar mais caro depois dessa data, então você compra. Mas o costume é evitar o máximo de se expor. Então, de se alegrar ou ter, vamos dizer assim, viajar em lugares, parques, pular de cachoeira, coisas nesse sentido, de não pôr a vida em perigo nesses dias, porque são dias que o Masal está mais para baixo. A tradição judaica é maravilhosa, a tradição, a cultura judaica e também a, a herança judaica. Uma pessoa que quer se converter ao judaísmo, ela precisa dessas bases, porque senão, mesmo que ela queira se aproximar sinceramente, se ela não conhece a cultura, a tradição, uma vivência judaica, ela pode até ser doutorada em toda a Halahá, ela pode conhecer todas as Halahot, mas a sua essência ainda continua como se fosse da religião passada. E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está na 6ª aula desse Perek, desse quase, em hebraico, esse Sidra, show, que não é Netflix, que não é telenovela, novela, é a vida como ela é, a vida da Tefilá. E eu tenho certeza que quem assistiu a primeira parte até a 5ª parte, muita coisa mudou. Muita coisa foi diferente. E a gente vai continuar falando sobre Tefilá, mas sempre com o olhar aos patriarcas, porque são as 3 primeiras partes da Berahá, dos avotenos. Tá? Como eu ensinei em algumas aulas passadas, a gente tem o costume de dizer Hashem sefatai ufi tehilatecha. Ufi tehilatecha. A gente fala essa frase no começo da Midá. E como eu falei também em outras aulas, quem quer uma segulá, quem quer ter sucesso em sua vida, a gente fala em cada momento da nossa vida essa frase. Eu falo isso para mim, tá? A cabeça esquece, a gente tem que tomar decisões, e as decisões às vezes são duras, e a gente precisa pedir orientação de Hashem.
Quando nós levantamos para fazer as nossas tefilot, nossas orações, não devemos nos sentir sozinhos, porque nossas orações ecoam as efusões dos corações, que fazem uma efusão às orações que os patriarcas fizeram, e aí seus descendentes. As orações dos seus descendentes se mesclam, e isso fazem, tá? Que nossas orações pessoais são amplificadas por mais de 3.700 anos de oração. Ou seja, é uma mescla das orações do passado, do presente e também para um incentivo para o futuro. Se consideramos os dezenas de milhões de judeus que repetiram esta Amidá, a Amidá que a gente vai fazer, o Shemona Esrei, por mais de 2.000 anos, o número é astronômico. E o som, os suspiros, as lágrimas, e cada tefilá judaica estão entrelaçadas na oração dos patriarcas e as orações que a gente faz hoje. E de se admirar que Hashem escuta anteciosamente. Esse foi o finalzinho da aula da semana passada, e eu quis começar com o finalzinho porque é uma continuação. Quem está assistindo essa temporada, essa série de aulas, vão conseguir entender o que eu estou falando, tá? Que é uma continuação das aulas que a gente está falando, porque estamos falando das 3 primeiras bênçãos, estudo profundo e que a gente não está com pressa. E, Bezat Hashem, a gente consegue entender. Explica que a missão dos avot, perdão, dos patriarcas, era atrair a humanidade para o serviço de Hashem. E cada patriarca tinha uma abordagem única. Por exemplo, Abraão cobriu as pessoas tratava as pessoas com hospitalidade, para fazê-la dar um gostinho, que quando você faz um hesed, uma bondade, faz uma bondade com amor, limitado, você está imitando o bendito seja. Esse foi Abraão Avinu. Yitzhak Avinu, ele fez algo diferente. Ele tremeu em oração, incentivando ao temor, à penitência, e deu à humanidade uma deslumbrante para tentar ver como Deus, Hashem, é grande. Ou seja, Yitzhak Avinu vem trazer com temor. Essa palavra é tão banalizada hoje em dia. Mesmo aqui em Israel, pessoas que cumprem Torah e Mitzvot, botam tzitzit, comem kasher, tudo aí acaba não temendo, porque tudo entra no automático. Esse shiur, antes de continuar, eu queria dedicar a memória e a elevação de um primo meu que faleceu há quase 10 anos. O nome dele é David Piazza, morreu de câncer, e hoje é na rala dele. Ele faleceu e era para eu estar lá, mas como eu tenho aula, eu não podia ter ido. Então, eu dedico essa aula para a elevação da alma do David, que fez Bar Mitzvah e morreu, depois do Bar Mitzvah. Então, até hoje, a mãe dele é uma pessoa muito forte, mas hoje é o dia que ela está com o coração, como é que eu posso falar? Apertado, Partido. partido. Então, que seja para elevação de David Piazza, para a recuperação de saúde da irmã da Rita, que está enferma, de Fuaxelemar, e também para lembrar que hoje completa 9 meses. 9 meses que aconteceu uma tragédia aqui em Israel.
É sabido que duas mulheres em Israel, que estão em Gaza, estão grávidas. Então, nesse período, pode ter nascido ou vai nascer duas crianças que eram resultado da tragédia que foi em Gaza, e o 7 de outubro. Então, as almas dessas pessoas e as pessoas que estão ainda presas lá possam retornar a, a, a Eretz Israel. Então, esse show é muito importante, muito cheio de sentimento, então eu quero que vocês coloquem Kavaná neles. Como eu falei, Yitzhak, ele temia, né? E Yaakov, ele vai trazer ideias intelectuais e vai trazer o oculto. De todos os patriarcas aqui, eu consigo ler Yaakov Avinu, é o mais cabalista, é o mais oculto, que traz o oculto à tona. Primeiro, ele vai ter mais contato com o espiritual, ele luta com anjos, né? Dentro da barriga dele, ele já entende que ele tem uma missão, né? Quando ele está dentro da barriga com a mãe e o irmão Esav, passa por uma sinagoga, um Beit Midrash, ele quer ir para, ele começa a dar pontadas, bater na barriga da mãe, dizendo, não, vamos entrar aqui. E aí, quando o Esav vai passar perto de um lugar de idolatria, ele vai bater a barriga da mãe para ele entrar. Então, Rivka, ela vai entender que tem dois mundos dentro da barriga dela. E a mulher é muito mais sensível em tudo, ela sabe quem são seus filhos. A mulher conhece a característica de cada filho, cada linguagem, cada gesto, uma mãe sabe. Então, o patriarca Yaakov Avinu, ele consegue transcender espiritualmente, tanto que troca o nome dele de Yaakov para Israel. Então, aí a mensagem que Yaakov, na verdade, a gente somos Israel, por isso a gente tem o nome dele, Israel, povo de Israel, que a gente consegue transcender de Yaakov para Israel. Quando a gente abaixa espiritualmente, a gente volta a ser Yaakov, mas quando a gente quer se elevar, a gente se torna Israel. Então, essa, como eu falei, é a característica dos, dos filhos de Jacó, os filhos de Israel. Agora, as pessoas comuns respondem os estímulos físicos mais imediatos, como refeição quente, sombra fresca. Abraão, ele ofereceu aos seus convidados, não eram Tamidim Chachamim, não eram grandes sadiques, não eram pessoas grandes, eram pessoas idólatras. Um homem também de Abraão largou tudo para ir saudar idólatras e para trazer eles para a tenda, porque eles estavam vestidos como não pessoas que eram que faziam idolatria, que eram os ismaelitas naquele período. Como Abraão demonstrou preocupação genuína com as necessidades do seu corpo, ele voluntariamente confiava, confiaram, ele confiou e trouxe essas pessoas para se aproximar de Hashem. Então, não é um pecado muito grande, tá? A gente julgar judeus e não judeus. Principalmente irmãos judeus. Eu conheço muita gente que estuda Guemará, que, uau, sabe ler em aramaico, mas a única coisa que eles fazem é dizerem que os góis têm que ser amaldiçoados. E aí eu brigo com eles e falo, olha, gente, Abraão Avinu, ele fez o oposto. Então, se a gente é filho de Abraão, Isaac e Jacob, a gente tem que mostrar, aproximar essas pessoas da Torá aqui do chá. Não é converter, mas que elas possam ser pessoas benoa, né? Pessoas próximas de Hashem. Então, eu quis falar, em breves palavras, quem são esses patriarcas que a gente vai, todos os momentos da nossas tefilotes, pelo mérito deles.
o mérito final, né, quando a gente vai fazer nossas tefilot, ofereceu, vamos oferecer uma percepção agora. Em cada geração, um método notável de serviço divino parece ser mais eficaz do que o outro. Ou seja, como eu sempre falo nas aulas, sempre, cada geração, a Shem vai levantar pessoas em qualquer lugar, parte do mundo, pode ser um de vocês, para trazer uma Torá mais fácil, entende? Com um olhar diferente. Isso precisa muito trabalho, muito Avodat Hashem. E aí a gente vai poder dar essa Torá às outros. Algumas gerações testemunharam um renascimento do estudo intenso da Torá. Ou seja, essa geração é uma geração que vê muitos rabinos. Hoje em dia, vamos botar lá no ano 2000. No ano 2000, há 24 anos atrás, no comecinho, a gente tinha Torá, tinha estudos, tinha Beit Midrash, tinha tudo, mas era muito, era quase impossível você conhecer um rabino, um Dudu Levinsky, um Lord, que foi o rabino é, da Inglaterra, tantos outros rabinos que a gente conhece, não tinha essa possibilidade pela internet, né? Hoje em dia, a internet vai trazer os rabinos para mais próximos das pessoas, e cada um com o seu nível, cada um com a sua Torá, né? Tem pessoas que estudam Torá com pessoas muito elevadas e se elevam. Mas o que é importante aqui é entender que cada geração tem um método notável de serviço a Hashem e parece mais eficaz que o outro, né? Em algumas gerações testemunhamos o renascimento, como eu falei há pouco, do estudo intenso da Torá aqui do Chá. Baruch Hashem, tantos anos eu tenho dado essas aulas no domingo. Eu tenho ajudado, sem nenhum, assim, uau, orgulho. O meu orgulho é ver meus alunos poderem caminhar, poderem estar dentro de uma sinagoga, terem outros rabinos, provarem outro tipo de Torá, porque nada é nosso. Até mesmo vocês, que eu digo que são meus alunos, daqui a um tempinho mais vocês vão encontrar um outro rabino e vão estudar outra Torá, e é assim que é a vida. A gente não pode ficar preso a um costume muito grande. Quem senta na cadeira cria vícios. Então, liderança precisa ser renovada, sempre, seja no campo político, seja no campo religioso, sempre é preciso trazer um oxigênio para que a gente possa receber a Torá mais pura. Então, como eu falei, enfatizando a verdade e a prova vindo, outras gerações viram ressurgimento de intensas piedade e penitência. Ou seja, gerações passadas viram que precisavam sofrer para poder se aproximar de Hashem. No caso, a geração do Shoah, a geração do Holocausto. A geração do Holocausto trouxe tantas feridas que hoje os descendentes que não largaram a Torá, hoje são ultra-ortodoxos, são Haredi. Então, hoje eu conheci um rapaz, ele me falou, meu bisavô, 25 anos, ele veio da Polônia, da cidade onde eu morei, em Lodz. Ele nem sabe o que é Lodz. Ele nunca... Ele sabe que era Polônia. Ele nunca viu foto e nada. Mas ele me falou uma coisa bem interessante. Meu bisavô morreu na câmara de gás. Meu avô fugiu. Meu avô fugiu. E eu, hoje, sei que meu bisavô batalhou para que eu pudesse estar hoje cumprindo Torá e Mitzvah na terra de Israel. Olha que interessante esse raciocínio. E eu fiz uma análise com isso, porque, às vezes, o sofrimento ele vai vir para que também possa, como fogo que vai muito quente, vai
derreter o ouro. E aí o ouro vai ser derretido e vai tirar as impurezas. Então, o ouro, para poder chegar nesse nível, ele precisa passar por uma temperatura muito alta de fogo, e o fogo queima, né? Se a gente for ver, se for tocar, vai se queimar e pode até ter uma queimadura muito forte. Então, muitas vezes o sofrimento, ele vem para que a gente possa se purificar. E às vezes, Hashem, ele dá uma situação para que a gente sofra nesse lamaze, para que não possa sofrer nos mundos espirituais, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Na linguagem da Cabala, uma pessoa que está sofrendo porque Hashem decretou que esse sofrimento seja aqui e que quando ela passe para uma outra situação, ela não tenha tanto sofrimento, ou quase nenhum sofrimento, porque ela se elevou espiritualmente. Abraão era único, tá? Abraão era único. Por que eu falo que ele era único, ele era um? A primeira bênção que a gente vai falar é a bênção dedicada a Abraão Avinu. Elohe Abraham, Eloheinu Yitzhak, Eloheinu Yaakov. Abraão, a primeira pessoa a reconhecer claramente o bendito seja por si mesmo, por si próprio. A primeira letra do seu nome começa com Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, que tem um valor numérico de 1. Isso significa que Abraão estava sozinho, um homem oposto ao seu mundo inteiro. O profeta, o profeta dizia sobre ele: Errad Hayá Abraão. Abraão era único, era um sozinho. Quem falou isso foi Ezequiel 33:24. Abraão apresentou ao mundo o monoteísmo, a crença em um bendito seja, em um Deus. Com ele começou uma nova era na história. Embora toda a humanidade tivesse adorando muitos deuses, Abraão começou a sua busca pelo Deus verdadeiro quando tinha 3 anos. Ele tinha 3 anos quando começou a buscar Hashem. Ele viu o sol nascer, eu já falei isso em aula, ele banhava a terra com luz e tudo, com todas as atividades, e pensou, o sol é Deus. Aí depois ele viu, quando chegou a noite, a lua dominando o sol, fazendo talvez a lua seja Deus. Aí depois ele deduziu que Deus fez esses 2 astros, que Hashem é um Deus único que governa tudo e todos. Quem falou isso foi Rambam. Rambam vai chegar, vai trazer esse midrash. Abraão foi o primeiro mortal a chamar-se de Adão. Adon. Adon chamar ele de Adon. Adon é mestre do universo, por causa desse midrash. Ou seja, como eu já falei em aula, a gente canta Adon olam Hashem ala veten lekol vetzinikra ve'et natsa ve'netzokoi azai mere shemonikra. Finalzinho da sinagoga, seja no Kabbalat Shabbat ou no Shacharit, a gente canta essa Magná, essa música, esse piut, essa poesia, para lembrar que foi Abraão Avinu que chamou o Eterno do Senhor, chamou ele pela primeira vez de Senhor do universo, mestre do universo. Que em Shacharit foi instituído por Abraão. Ele que instituiu, ele que fez agora, a partir de agora, pela manhã, eu e minha família vamos começar a rezar pela manhã. A primeira pessoa que se dirigiu ao Criador como mestre, ao ler essa explicação, o Gaon Divino,
exclamou que somos somente por essa percepção a publicação vale a pena. Então, por isso, muitos sidurinhos do Chabad, muitos sidur do Ashkenazi tem uma parte que tem um Adon Olam, por causa dessa parte que é importante, que Abraão Avinu vai reconhecer que Deus é o Senhor de toda a criação. Baruch Atah Hashem. A gente já falou que o Rabino Haim de Volozov, ele vai escrever um livro muito interessante chamado Nefesh Haim, que nega o equívoco generalizado que o termo Baruch é um elogio que significa louvor e abençoado. Não é. Ele vai dizer que toda vez que a gente diz Baruch, é para aumentar, expandir, intensificar a presença de Hashem. Tá? Então, a palavra Berachá, ela é bênção, mas o Baruch é expandir. A gente bendito, a gente fala equivocadamente, bendito é Baruch Atah Hashem, bendito seja tu, eterno, mas na linguagem do cabalista Haim Volosot Nefesh Hai é errado. A gente tem que pensar que Baruch é expandir, é aumentar, é dar glória. Então, bendito, Baruch, não é bendito na linguagem que ele pensa, Berahá é bendito. Então, bendito é relativo, como se fosse Baruch é alguma coisa que a gente tem que expandir. Deus seja aumentado sua presença neste mundo. Toda vez que a gente fala uma Berahá, Baruch, tá? A gente, na verdade, está trazendo o divino para a Terra. Então, aqui a gente entende, mas ele mesmo ordenou, Hashem, ele mesmo ordenou o envolvimento dependente que depende da humanidade para poder trazer a presença de Hashem nesse mundo. Quando uma pessoa reconhece que Hashem é soberano no mundo e convidam para entrar em suas vidas, ele responderá com sua bondade abundante. Se, no entanto, a pessoa ignora Hashem, ela recusa sua influência abençoada e recua a segundo plano. Ou seja, toda vez que a pessoa não coloca as coisas de Hashem em primeiro lugar, ela, em vez de ter berachá, ela vai ficar exposta. Ela vai ficar a Deus dará, vamos botar assim. Então, é muito sério isso. A gente tem que pensar que tudo na vida a gente tem que colocar Hashem em primeiro lugar. O Avodat Hashem. Então, é muito importante a gente tentar sempre estudar, sempre tentar se aproximar da Torá, sempre tentar ir à sinagoga, sempre estar indo nos shiurim. É um trabalho constante, né? Então, como eu falei, Deus deseja aumentar a sua presença nesse mundo. E a única forma que a gente consegue aumentar é quando a gente vai fazer a tefilá e vai falar Baruch Atah Hashem. Então, quando a gente fala essa frase, a gente literalmente está trazendo a presença de Hashem para o mundo, né? Quando alguém recita a palavra Berachá, portanto, ele está proclamando que Hashem, Deus, é fonte de todas as bênçãos. Ele é bem-vindo para aumentar, intensificar o fluxo de sua generosidade. Ou seja, a Amazônia, ou um campo de trigo, florestas, ou todos esses lugares lindos que a gente às vezes vê pela televisão, elas só existem porque o povo de Israel, o povo em geral, fazem tefilá. Ou seja, se a gente não faz tefilá, se a gente não reza, tudo começa a ser destruído. Aí surgem queimadas, surgem desmatamento,
coisas que vai trazer problemas climáticos, destruição do mundo. Então, a gente tem que ter responsabilidade disso também, que a tefilá não é só o lado espiritual, é também para manter o mundo. Isso é bem interessante. Descoberta pessoal. Elohenu, Elohenu Avotenu. Nosso Deus e Deus dos nossos antepassados. Primeiro, nós o chamamos nosso Deus, porque nós somos obrigados a servi-lo e conhecê-lo em nossa capacidade máxima. Mas há muito sobre o seu caminho que não podemos entender. Alguém aqui na sala conhece e entende Hashem? Não. Em resposta a essa falta de clareza, proclamamos que ele é Deus dos nossos antepassados. E temos fé completa na tradição que eles transmitiram e proclamamos que ele é Deus dos nossos antepassados e temos fé completa na tradição que eles transmitiram o Dor Vador, geração a geração, da mesma forma. Os israelitas cantavam louvores a Hashem após testemunharem a maravilha de ver o mar se abrir. Imaginem vocês. Vocês estão saindo do Egito. Cada um aqui está saindo do Egito. A gente está todo mundo lá no Egito. Está saindo. Tem o Faraó atrás. E tem o mar. Cada um. Vamos fazer um exercício. Como é que a Rívica, como é que o Juliano, como é que o Daniel, como é que o Marcos, a Rica e a doutora Lívia, todas essas pessoas que hoje estão estudando aqui, iam se comportar na abertura, nessa situação de estar o exército do Faraó atrás e o mar vermelho na frente. A gente ia ficar nervoso, né? Eu ia ficar nervoso. O que acontece? A gente precisa ter fé. O mar não é simplesmente como o Hollywood faz, Moshe estendeu a vara, abriu, né? Não, diz o Midrash que teve que pular na água, entrar dentro da água, quando a água estava no pescoço, aí que o mar se abriu. Que nível de fé que a gente às vezes não tem, né? Então o mar se abriu. E agora imagina, o mar se abre de uma forma que não é normal, né? Você vai pegar, tentar botar a mão dentro de uma água, você pode até afastar a água, mas aí não vai, a água sempre não está. Só as mãos de Hashem que conseguiram separar as águas e essas águas não se misturaram e a terra ficou seca. O povo de Israel atravessou o mar com, com os pés sem lama, os pés secos. Então, imagina, Eloher Abraham, Eloher Yitzhak, Eloher Yaakov, Eloher Avotenu, Elohenu Avotenu, Elohenu, Velohenu Avotenu. Meu Deus e Deus dos meus antepassados. Ze Eli ve'anenu Elohei Avote ve'ramah. A gente está vendo aqui, este é meu Deus e eu louvarei ao Deus do meu pai e eu o exaltarei. A gente está falando aqui o livro de Êxodo 15, 2, Shemot 15, 2, que vai falar essa frase. Ou seja, cada um que está aqui na sala pode imaginar como seria essa visão de ter atravessado o Mar Vermelho, né, sem sujar os pés, e entender que, por causa do Deus, nosso Deus, e o Deus dos nossos antepassados, a gente conseguiu sair do Egito. O povo só saiu do Egito porque Deus fez uma promessa aos patriarcas. Porque nenhum hebreu ou israelita tinha mérito para sair do Egito. Então, hoje, olha a conexão de hoje. Hashem escuta as nossas tefilot, não é porque a gente tem mérito, aliás, estão em déficit.
Mas pelo mérito dos patriarcas, ele consegue escutar e tirar a gente dos nossos Egitos, dos nossos mitzvah. Por isso, toda vez que os senhores forem fazer a tefilá do Arvit, ou do Amidah, começar essas três tefilotas pelo mérito de Abraão, pelo mérito de Isaac, pelo mérito de Jacob, que a gente possa ser escutado nossa oração, que a gente está em menos. Então, a gente tem que usar pessoas como foram totalmente dedicadas a Shem. Né? E quem quer conhecer um pouquinho os patriarcas, na Torá. Leiam a Torá, leiam o livro de Gênesis, vocês vão conhecer os patriarcas profundamente. Todo judeu é especial. O clima introspectivo da oração nos ajuda a descobrir nossos talentos. É uma intimidade, talentos únicos que vão dar um caráter. O Talmud volta a observar, assim como há dois rostos iguais, não há dois rostos iguais, não há duas mentes iguais. Nunca mais vai haver na nossa história, em nenhum lugar do canto do mundo, uma doutora Rivka Lívia que vai atuar na sua área, onde ela recebeu de Akadosh Baruch Hu a sabedoria para tomar as decisões. Nunca mais vai haver uma outra doutora Rivka Seguia que vai trabalhar com a advocacia. Então, tem uma forma de pensar. Nunca mais vai ter um Juliano que vai poder elaborar no marketing. Acho que é essa a profissão. Mas, enfim, cada um é único, né? Então, na Tefilá, a gente vai ver que Hashem fala que não vai ter dois rostos iguais, mesmo que, olha, eu sou gêmeo, eu tenho um irmão gêmeo, a gente não é parecido. Mas tem irmãos gêmeos que são parecidíssimos. Mas mesmo com as suas semelhanças, eles são totalmente diferentes. Né? Então, nunca vai ter uma pessoa mais nessa forma humana. Talvez um clone, um robô, né? Mas nunca mais. Então, Deus está mostrando para a gente que a gente é único. Não somos feitos para ser clones dos nossos antepassados, ou cópias de carbono dos nossos pares sociais. Um rabino, uma pessoa fez uma pergunta ao rabino Satman, e se eu tivesse a mente do autor de um livro, Sha'ar Yair, no coração do autor, eu poderia ter vendido esse livro que fala de temas cabalísticos mais profundo e ganhado muito dinheiro. Aí o próprio rabino falou, não, não. Se você tivesse isso, você seria totalmente diferente do primeiro. Ou seja, você serviria a Hashem e não pensaria em pegar uma coisa de uma outra pessoa. Ou seja, cada um tem o seu caráter. Hashem dá para cada um, Hashem dá para cada um o que a gente merece. Eu tenho amigos que ficam preocupados, minha esposa está grávida, por que a Hashem me deu filhos? Eu já tenho bastante. É errado pensar assim, cada filho é uma benção. Mas eu tenho que gastar 2.300 shekels, que vai ser quase R$ 4.000, em consulta, em seguro. Aí eu falei para ele, você já tem esse dinheiro? Já consegui, olha, assim, do nada, tem que ter, né? Aí eu olhei para ele e disse, você está pensando só agora. Olha como é que a Shem é bom. Quando a Shem dá uma coisa, ele também traz o suporte. Esse suporte, às vezes, a gente não consegue usar a lógica.
Às vezes vem dali, vem daqui, tipo lá, mas chega. Então, quando uma alma desce, é para que a gente possa cuidar. E se a gente não tem como, pede para quem deu. E quem é que deu, mandou a alma? Foi a Kadosh Baruch Hu. Então, olha aí a Tefilá. 4 séculos atrás, existia um outro rabino, que ele morava em Praga, o Maral de Praga. Eu cheguei já a falar do Maral de Praga. E ele previu que, de acordo com o plano divino da história, a maioria dos judeus, na era pré-messiânica, seria laicos, não seriam religiosos, e se iam afastar do legado da Torá. Eles iam se assimilar da Torá dos seus antepassados. No fim de contas, esses judeus perdidos tomariam uma decisão, independentemente, se arrependeriam e retornariam à sua herança. A gente está falando de 9 meses que aconteceu o atentado ali em Gaza. Ali tinha kibbutz, né? Tem kibbutz. A Rivka foi lá, o Pedro também foi lá, que está aqui na sala. E eles viram que os kibbutz, a maioria que aconteceu, eram kibbutz não religiosos. E as pessoas literalmente estavam afastadas da sua missão como povo judeu. Em muitas das casas tinha estátuas de Buda, de deuses indianos, pessoas extremamente afastadas. E depois de 9 meses, a gente viu que algumas pessoas que sobreviveram fizeram techuvá de uma forma impressionante. Pessoas que cumprem Shabat hoje, que se não tivesse acontecido esse acidente, ou esse, não acidente, mas essa tragédia, elas talvez não teriam retornado para Shem, né? Mas essa é a realidade, seja fora da terra de Israel, como na terra de Israel. Muitos dos judeus hoje não cumprem Torá e Mitzvot. No final das contas, perdidos, esses judeus perdidos, independentemente se arrependerão e retornarão à sua herança, a herança de Abraão, Isaac e Jacó. Explica o Maral de Praga por que todos os judeus aqui, todos os judeus servissem, se todos os judeus servissem a Hashem, somente porque aceitassem as palavras dos nossos avós, dos nossos pais, o servir a era o serviço seria mecânico. Você faz isso? Ah, porque meu pai fazia. Mas por que teu pai faz isso? Ah, porque o pai dele fazia. E acontece muito hoje no mundo judaico religioso. As pessoas estão dentro da sinagoga, às vezes nem são, não são totalmente desligadas, religiosamente falando, mas elas são tradicionalistas. Por que você faz isso? Ah, porque meu avô fez isso. A gente tem um líder, esse líder é o que sabe todas as rezas. Tá muito bom. Então a gente vem para cá, reza, tá ótimo. Mas a verdade é que a Shem não quer esse nível de tradição. Como o Maral de Praga falou, se todos os judeus servissem somente a Deus, porque aceitam as palavras que os nossos pais, nossos patriarcas fizeram, o serviço seria mecânico, rotineiro, sem vida. Hashem quer que Israel receba o Mashiach com nível de entusiasmo que só pode ser alcançado por meio de investigação pessoal. Luta, descoberta anualmente, conquista verdadeira. Ou seja, a gente só vai poder trazer Mashiach, o conceito de Mashiach, o descendente da casa real, e que vai poder orientar o povo de Israel a construir o templo e trazer Hashem, a presença de Hashem para todo esse mundo, se a gente melhora
a nossa busca por ele. Não por Mashiach, mas por Kadosh Baruch Hu. Pai de todas as nações. A gente vai falar isso. Alguns dizem que um convertido ao judaísmo não pode incluir essa frase. Elohenu velohenu avotenu. É irônica. Deus dos nossos nosso Deus, Deus dos nossos pais. Em suas orações, porque seus antepassados não eram judeus. E não reconhecerem nossos antepassados, estão falando o antepassado de um pai de convertido, não reconheciam que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, entretanto, a decisão aceita diferente, porque Hashem disse a Abraão, Veló e Car, e não serás mais chamado pelo teu nome, Abraão, mas será o teu nome Avraham, porque pai de uma multidão de nações tenho feito. Ou seja, quando ele vai trocar o nome de Abraão Avino, em Gênesis 17:5, ele vai chamar Abraão de pai de muitas nações. E até mesmo um convertido é considerado o seu descendente. E pode ser chamado o Deus de Israel, o Deus dos meus pais. Ou seja, daí a gente vai entender porque a força de um convertido ser chamado Ben Abraham Avinu, filho de Abraão Avinu. Porque se a gente não tivesse uma figura como Abraão Avinu, literalmente a gente estava fora. Então, Abraão Avinu, ele vem pegar essa força e dizer, não, a oração deles é aceita totalmente, porque eles são parte do povo. Protetores do mundo, Elohim Avraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Yaakov. O nome de Hashem é associado a cada patriarca individualmente, para enfatizar que cada um se destaca no seu próprio mérito especial, conforme sugerido na promessa de Hashem. Vezachti et Brit Yaakov, af pi Brit Yitzhak, ve'et Brit Avraham. E lembrarei da minha aliança com Jacó, com a minha aliança com Isaac e com a minha aliança com Abraão Avinu. E eu me lembrarei, a gente está vendo Levítico 26:42, porque os patriarcas são mencionados separadamente em ordens inversas, para ensinar que o mérito de Jacó Avinu, o último patriarca, é suficiente para se manter por si, assim como o mérito de Isaac, assim como o mérito de Abraão. Cada um dos patriarcas foi grande o suficiente para proteger o mundo inteiro. Outra razão pelo qual o nome de Hashem é, é, é grande, perdão, o nome de Hashem é unido separadamente a cada patriarca. É para lembrar que, até hoje, os avotenos continuam a fazer suas tefilotes em nome dos seus filhos, mas que cada patriarca ora a Hashem separadamente, invocando o seu próprio mérito único. Como é que os patriarcas vão orar se estão mortos, né? Os patriarcas estão mortos, conforme a visão judaica. Ela foi extirpada, seria isso. Quando a gente vai ver a história dos patriarcas, quando eles vão chegar a morrerem, literalmente, eles vão dormir como seus pais. Então, toda vez que a gente vai ouvir falar, e Jacob dormiu com os seus pais, na verdade, eu sabia que ele não morre. Ele só está dormindo para quando vier o Hayamiti. Então, essa é a linguagem da Cabala, nesse sentido dos patriarcas. Uma abordagem pessoal, os patriarcas são listados nessas bênçãos separadamente, como eu falei, enfatizando que cada um representa um serviço ao divino. Isso, Isaac representa o atributo, Gevurah, força, e frequentemente chamado Aer ou Pahad, temor de Hashem. Enquanto o serviço de Abraão era direcionado exatamente à missão, Abraão ele trazia bondade, generosidade,
a gente vai ver que Yitzhak ele trabalhava no interno. Ele, para poder servir a Hashem, ele precisava estar bem. Ele precisava estar preparado 100% para não entrar no Kodesh HaKodashim pessoal dele. Tal pessoa é movida por um medo de transgredir um poderoso impulso de autoperfeição. Yitzhak submeteu constantemente a cada ação e desejo a um padrão mais exigente de pureza e excelência. E Yaakov decidiu que a característica dele seria a emet, a verdade, que busca combinar com Hesed, com Gevurah, gentileza e força, no equilíbrio adequado, gentileza e amor indulgente para poder levar o excesso levar o excesso indesejável, enquanto a força autocrítica pode levar ao desespero sufocante. O homem de verdade encontra um meio termo entre dois extremos, criando uma mistura harmônica, ou seja, tudo na vida, a gente não pode ser fanático. E a gente não pode ser light. A gente tem que encontrar um meio termo. Tudo. Hoje a gente tem uma marloca. O que é marloca? Discussão. A discussão entre o Haredi e o Datileumi e o não religioso. O religioso, o ultra-ortodoxo e o laico. E isso a gente não pode ter essas diferenças. Cada um aqui está estudando Torá, cada um está estudando, cada um está se elevando. E vai chegar um momento, como a gente viu no começo dessa aula, que o povo de Israel vai voltar. Ele vai voltar para o serviço de Hashem. Então não cabe a gente expulsar Hashem daqui ser do trono e sentar e dizer, não, esse aqui não é, esse aqui é menos religioso. Isso é um grande problema de todo homem Israel, seja Haredi, seja outro religioso ou não. Onde tem sinat é ódio, Hashem não vai estar. Ha'el Agadola Gibor Vernorá. Gente, outra parte da Midá. O grande, poderoso e impressionante Deus. Nessas 4 palavras, decretamos e assinamos a assinatura dos autores da Midá. Quem fez essa tefilá, Ha'el Agadola Gibor Vernorá, foi a Ansher Knesset Gedulá, a grande assembleia. Porque eles restauraram a coroa de Hashem, de Deus, em sua grandeza original. No deserto, Moshe proclamou que Deus era a Ela Gadola Gibor Venorá, o grande, poderoso e temível. A gente vai ver isso no livro de Deuteronômio 10, 17. Quando a gente vai fazer a nossa tefilá, no Sidur, a gente vai encontrar essa palavra. Ha'el Gadola Gibor Venorá. A gente vai ver Ha'el Gadola Gibor Venorá, significa o grande e poderoso e temível Deus. Séculos depois que Nabucodonosor, em sua saquear, destruir o templo sagrado, o profeta Jeremias exclamou aos gentios, os gentios profanaram os seus santuários sem restrição. Onde está a grandiosidade do eterno Deus? Então, o profeta Jeremias excluiu o termo Hanorá. O terrível de suas orações. Então, o profeta Daniel testemunhou os gentios oprimidos e exilando os judeus, exclamou: onde está o poder de Hashem? Cadê o temível? E excluiu Hagibor, o poderoso de suas orações. Mais tarde, os homens da grande assembleia, Ansher Knesset Gedulá, determinaram que as questões devem ser vistas de uma expectativa diferente.
Deus demonstra seu poder e ele declara quanto os judeus são perseguidos, mas ele controla sua ira e fúria por muitos anos, esperando o momento certo para punir os opressores não judeus. Deus demonstra sua grandeza quando o povo de Israel está no exílio. De outra forma, se pode explicar a sobrevivência do povo de Israel quando ele vive em nações. Olha aí que a gente está vendo. O antissemitismo. O antissemitismo, eu daqui amanhã eu estou viajando, então para eu poder passar Shabat numa sinagoga em Roma, eu tenho que mandar o meu passaporte, eu tenho que preencher um questionário e chegando lá eu tenho que fazer uma chamada para ver se realmente sou eu. Isso na Itália. No Brasil, agora, segurança sempre vai ter, mas o antissemitismo é muito grande. Então, depois que começaram a fazer isso na Itália, a comunidade começou a frequentar. Eles começaram a vir para a sinagoga. Por quê? Porque eles viram que por mais assimilado que eles sejam, um não-judeu ele vai lembrar que ele é judeu. Por mais que ele possa até botar um Raf Safari, tatuagem, moicano, o que seja, e se assimilar o máximo à cultura não judaica, quando ele vê o nome da pessoa e o sobrenome, ele diz, não, você é judeu. Então, ele não tem mais alternativa, então eles começam a ir para a sinagoga, mas através da segurança. Uma palavra de ao recitarmos a tefilá, a gente, de forma mais elevada, em louvor, a gente tem que entender que a gente faz isso para imitar os nossos patriarcas que fizeram louvores a Hashem. E devemos resolver seguir esse exemplo. Hashem é poderoso, mas seu poder não é brutal e negativo. É a força da paciência e da perseverança. Hashem é longânimo. Hashem é generoso. Quando os grandes da grande assembleia decretaram e ganharam esse título, não apenas por o seu saber intelectual da Torá. Eles são chamados de grandes porque imitaram os atributos de Hashem, moderando seus próprios comportamentos segundo Hashem. Ao recitar as bênçãos, resolvemos nos fortalecer e nos permitir ser dominados pela raiva. Assim, cumprimos o seguinte caminho, que está escrito no Deuteronômio 28:9. Cada palavra que a gente vai fazer na reza da Amidá tem que ser cautelar, tem que ser com calma, tem que ser com Irat Shamayim. Ao recitar esse atributo que Hashem, atributo de Hashem, devemos sempre ter em mente o que é impossível descrever adequadamente as virtudes de Hashem. A gente sabe? Não sabe as virtudes de Hashem. Tendo em mente que ele está além de nossa compreensão. Temos privilégio de proferir essas poucas louvores a Hashem em uma tentativa de entender um pouco ele melhor. Se a gente consegue entender um pouco Hashem, se a gente conseguisse entender Hashem, a gente não ia perder tanto tempo.
E geralmente a gente consegue entender Hashem quando a gente está partindo, né? Eu vi um vídeo muito bonito, eu mandei para algumas pessoas, um rapaz dando banho na mãe dele, que estava com Alzheimer. E isso foi ano passado. Aí hoje ele fez outro vídeo, ele dando a ela estava sentada na cadeira, ele dava banho na cunha, como fala lá em Manaus, e lavava a mãe, beijava a mãe, abraçava a mãe. E depois ele fez um outro vídeo com a cadeira vazia, ele jogando a água na cadeira. E era uma forma de lembrar que a mãe dele já não estava mais. E ele chorava. Isso mexeu muito comigo. E a gente pensa que tem tanto tempo. E a gente, mesmo nós, estamos perdendo tempo. Então, se você tem uma família, se você tem um, um contato com a vida judaica, ou está fazendo o judaísmo da sua parte, valoriza cada momento. Hoje você está no Maranhão, amanhã você está em Jerusalém. Hoje você está em Manaus, amanhã você está em Jerusalém. Hoje você está na Argentina, você está em Jerusalém. Ou está no Brasil, ou está em Portugal. A vida é tão constante. Então, dá valor a essas coisas. Então, conseguir entender a Hashem é complicado. Aí a Gemara vai trazer o Rabino Hanina, ouviu alguém rezando, e ele estava escutando uma pessoa fazer tefilá. O grande, o poderoso, impressionante, como estamos acostumados a dizer na Shemona Esrei, na Midah. Mas ele, então, mas então ele acrescentou mais um elogio a essa pessoa. O bravo, o ousado, é, o verdadeiro, o temível, o forte, o seguro, o estimado, amado mestre. Depois que o homem terminou de fazer a oração, o Rav Hanina perguntou a ele: Você tá glorificando o nome de Hashem? Se Moshe Rabbeinu não tivesse usado esse elogio, se Moshe Rabbeinu não tivesse usado os elogios, o grande, poderoso, todos esses adjetivos que você consegue pensar para glorificar o nome de Hashem, se Moshe Rabbeinu não tivesse usado os elogios, o grande, poderoso, impressionante, então os homens da grande Assembleia nunca teriam sonhado em usar essas palavras para se referir a Hashem. Mas você vem por conta própria ousar adicionar elogios além da conta, com sua própria invenção. Deixe, deixa eu contar uma parábola, falou Rabino. Um rei rico possuía milhões de pedaços de. Ele tinha muitas ouro e prata. Se alguém dissesse que ele tem apenas centenas de pratas, o rei não se sentiria elogiado por isso. Pelo contrário, ele ficaria insultado, pois é uma vergonha dizer que ele possui menos do que ele possui, pois estaríamos medindo sua enorme riqueza em termos triviais. Quando você vai fazer tefilá, achei tentando mencionar todos os seus louvores, você está fadado a ficar aquém. Onde quer que você pise, você terá deixado de fora um número infinito de louvores que deveriam ter sido incluídos. Isso não é louvor de forma alguma. O Siddu, hoje em dia, eu tenho um Siddu aqui que ele é reformista. E eu tenho ele para fazer a comparação com o Siddu que a gente usa. No século passado, em algumas comunidades dos Estados Unidos, com essa linguagem do gênero, né, já até lançaram o Siddu todos e todas, né, como fala no isso. É só como é complicado. Então, tem Siddus que são extremamente feministas. Tem Siddu do todos e todas também.
Então, já pensou como seria difícil fazer criar novos adjetivos? Somente que a língua é uma língua, ela é viva, né? Então, por isso, quando Rabina Hanina vai dizer, não, não faz isso, não acrescenta mais, porque quando os grandes da grande assembleia estabeleceram dessa forma, eles também contaram os números da gemátria, da Cabala, que vai culminar com os nomes de Hashem. Então, na verdade, o Siddur que a gente reza, as orações que a gente reza, é nada mais, nada menos que também Tefilot, que vai usar o oculto da Cabala. Então, eles tiveram profecias para poder fazer isso. Hashem vem primeiro. El Elyon, o Deus Supremo, Deus Altíssimo. A palavra Supremo significa que Deus, Hashem, é exaltado e que ele está longe de, além de compreensão, até mesmo dos anjos mais próximos a ele. Podendo entendê-lo apenas superficialmente, estudando estudando com ele, trata as suas criações. Eles só vão entender como é que Hashem trata as suas criações, com o fato de que ele concede gentileza em todo momento, benefício a toda a criação. Ou seja, até os anjos, eles não entendem Hashem. Quando uma força mais fraca ocupa uma posição estratégica e alta, ela pode derrotar um exército muito mais poderoso que está debaixo dela. Certamente, quando uma força superior é mais poderosa de todas, o Hashem, o Deus oponente, o homem é frágil, o homem que é frágil está abaixo, o Todo-Poderoso prevalecerá. Aqui nessa leitura, a gente está falando que Hashem é um imponente, ele que decide. Qual é a frase quando uma pessoa morre? Deus deu um aleno. Quando a gente escuta que uma pessoa morreu, a gente fala Baru Dayam Behemet. Se curvamos, aceitamos que ele é o Deus da verdade. Então, isso mostra que ele rege toda a criatura, todo o ser dele, que ele fez. Centenas de milhares, né, de soldados poderosos, armados fortemente, com lanças, espadas de guerra, pronto para a invasão. De repente, eles são atacados de cima por um piloto solitário lançando bombas. É uma teoria. Não há discussão, porque o jato está em uma classe de superioridade de força terrestre primitiva. Ou seja, tem uma guerra, aí todo mundo tem lança, tem as lanças, aquelas guerras romanas. Né? Imagina se viesse um avião, um caça israelense, né? Tacar uma bomba ali, acabou o exército. Então, só para que a gente possa entender o nosso nível, por mais que a gente possa achar que temos força, um exército forte, Hashem é que decide, Hashem não tem, Hashem não cá. Deus dá e Deus tira. Então, a gente tem que se curvar às decisões dele. Então, aí tem uma coisa bem interessante. Muitas pessoas desafiam Hashem. Ah, Deus, não, Aleno, Hashem não existe. Ah, é tudo os ateus, geralmente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode falar essas coisas. Hashem é o que decide. Acima, nesse meu período, o rei Salem, que a gente vai ver no livro da Taná, em Malaquias, que o rei Salem, a quem a Torá descreve como Cohen Elion, sacerdote Deus Supremo, em Gênesis 14, 18,
Malquisedeque, seria isso. Malquisedeque expressou sua admiração e gratidão a Abraão por derrotar os 4 reis que ameaçavam o seu país. E como o versículo afirma, ele abençoou dizendo, Abraão, por derrotar os 4 reis, ameaçou seu país, que ameaçavam o seu país. Como o versículo afirma, ele abençoou dizendo, bendito seja Abraão de Deus, seria isso, Abraão que Hashem mandou, o Altíssimo, mestre do céu e da terra, bendito seja Hashem Supremo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Os sábios tomam nota especial do fato que a Melquisedeque, ele vai falar que ele foi o primeiro que abençoou Abraão Avinu, um não judeu. E somente mais tarde agradeceu e abençoou Hashem. Diz o Rav Zacarias, dizia no nome do Rav Ismael, santo bendito seja, pretendia trazer o sacerdote Shem, identificado com Melquisedeque, mas por que Melquisedeque abençoou Abraão antes de abençoar Hashem? Deus trouxe de Abraão, de fato, o próprio Abraão representou a Melquisedeque, a bênção de um servo precedente ao seu mestre. Ou seja, aí a gente aprende uma coisa. Toda vez que a gente vai pegar uma berahá de um tzadik, na verdade, não é pelo tzadik. É porque, de fato, ele já se encheu tanto de Hashem que ele é um kli, ele é um tecido. Então, ele transborda Hashem. Então, quando ele está transbordando, a gente tem que pegar a berahá dele. Por isso que ele falou, Deus de Abraão, né? Como a gente viu recentemente. Até aqui agora, está tendo dúvidas, é um tema um pouquinho mais profundo, mas a gente vai entender o valor dos patriarcas. Dúvidas aqui, gente? Não, tudo bem, Rabino. É um aprofundamento, né? É complicado. É complicado porque Mas para a já gente dá-me para poder entender, Val. entender Muitas dúvidas. muitas. Tenho Então, que quer dizer, rever tudo isto, não é? tem que rever. Mas o mais interessante aqui, Beatriz, é entender por que as 3 berahot que a gente vai fazer na Midá tem os patriarcas. Sim, isso sei, exato. Isso ficou bem claro para todo mundo, que a gente no dia a dia não vai entender. Eles não estão ali por acaso. Sem dúvida. Abraão costumava entender, ele tinha um prazer de trazer as pessoas para cá, a sua casa, para trazer a Shem. Ok. E ele dava comida. Ele recita uma bênção. Ele vai trazer os anjos, vai falar, você vai comer sem abençoar. As Ele vai trazer. bênçãos é que eu não consigo encontrar em hebraico. O Exato, segredo. Hashem, a gente vai ter, quem puder botar lá no grupo, as Berahot, vai fazer isso passo a passo. Obrigada. Abraão Avinu, ele vai instituir o Birkat Hamazon. Ele vai receber os visitantes, ele vai dar pão, eles vão comer, ou vão fingir que vão comer, porque eles são anjos, e depois eles vão se levantar e ir embora. Abraão fala, não, você vai comer. Como é que você vai comer e não vai abençoar? E aí foi o primeiro Birkat Hamazon que a gente faz. Foi Abraão Avinu que instituiu. Talvez seja o break news de hoje. O Birkat Hamazon que a gente faz quem instituiu foi ser Abraão Avinu. Né? Deus disse a Abraão, o meu nome era desconhecido entre as minhas criaturas, e você tornou conhecido. Portanto, eu considerei você como meu parceiro na criação do mundo. Isso é o Midrash. As pessoas já tinham esquecido de Hashem. E por causa que Abraão Avinu faz que Hashem volte a ser conhecido, ele faz parte da criação. Cada um que faz Kiruv, traz pessoas para Hashem, ele faz
Cada um se torna parceiro da criação. O rei Davi dedicou um salmo inteiro a este tema. Mas que etiom azei chesed Adonai elolam asi dorvado odea emuná befi. O rei, vamos falar, fez a primeira aparição em Masqui, Ezaquita. Cantarei para sempre as bondades de Hashem com minha boca, a cada geração farei conhecida a tua fidelidade. Pois eu disse, o mundo é constituído sobre bondade, os céus tu estabelecesse a tua fidelidade nela. Salmo 89, 1, 3. O Salmo identifica quem? Abraão Avinu, pois ele era essa pessoa que, pelos seus atos, traziam as pessoas para a fé de Abraão, Isaac e Jacó. Essa fé que ele pôde transmitir para os seus filhos e para os seus descendentes até hoje. Sabe, a gente tem muitas histórias na vida judaica de pessoas que ensinaram a gente a rezar. Por exemplo, o Baba Sali, o rabino Israel Abuhatzira. A Baba Sali é pai que reza. Ele tinha um nível tão grande que quando as pessoas chegavam, ele já faleceu há alguns anos, quando as pessoas chegavam perto dele, sentiam que do chá. Qualquer pessoa que tivesse uma doença, ele fazia uma tefilá, essa pessoa ficava curada. Então, até hoje, ele é uma figura muito tradicional aqui na terra de Israel e fora da terra de Israel, né? E ele usa isso porque ele é filho de Abraão, Isaac e Jacó como nós. Abraão se destacou com a sua gentileza, Isaac com temor, Jacó vindo com a verdade, mas aqui mencionamos Resetavot, a bondade amorosa de todos os patriarcas. E a gente aprende uma coisa aqui, gente. Se a gente é muito bonzinho, quanto mais se abaixa, mostra os fundos, já dizia nossas mães e nossas avós. Tem que ser bom, mas não tem que ser besta. A Yitzhak vindo, ele mostra o temor. A gente tem que temer Hashem, não tem que ficar apavorado. Ai, que estou pecando. Não, tem que temer. E a Emet, que é a Yaakov, ele vai mostrar que cada um tem sua verdade. Mas a verdade verdadeira é a verdadeira, que a Kadosh Baruch Hu é um. E que ele que cuida e traz tudo para nosso bem. A definição mais precisa da palavra Hesed, bondade, é viver para os outros. Viver por uma causa externa é maior do que si mesmo. Uma pessoa egocêntrica sempre serve a si mesma. Mas quando percebe quer servir aos outros, ela vai ensinar o mundo inteiro como romper o egoísmo e as restrições. Ou seja, aqui a gente aprende que os avoteiros eles serviam para todo mundo. Então, toda vez que a gente serve para os outros, para nós próprios, é meu, eu não vou fazer, primeiro sou eu, depois. Eu tenho uma história que eu escutei quando era pequeno lá em Manaus, de um senhor chamado Abraão Pinto. Abraão Pinto, ele é filho de um judeu que veio lá de Tanger. Ele veio lá do Marrocos e foi para a Amazônia. E na época da borracha, ele comprou muitos terrenos, muitas casas. Ele ganhou dinheiro com a borracha, então fez esses investimentos, comprou terrenos e comprou casas. Com a queda da borracha, ele não conseguiu vender as propriedades dele. Então ele se mudou para São Paulo. E lá ele abriu uma fábrica, ficou rico. Só que teve um porém.
ele deixou as casas com uma pessoa, essa pessoa não cuidou, morreu, e a prefeitura veio desocupar as casas que estavam abandonadas. E nisso, o senhor Isaac Ben Shimol, pai do seu Samuel, que são famílias de nome lá na Manaus, ele escreveu uma carta para o senhor Pinto, pai do Abraão. Querido, olha, você vai perder se você não tiver alguém que te represente. E ele automaticamente fez essa procuração e mandou. E esses condomínios ficaram, essas casas ficaram à administração do comitê israelita. E esse dinheiro foi para São Paulo. Só que ele não precisava. Então, quando o pai morreu, o que o seu Abraão fez? Ele já era bilionário praticamente. Ele doou esses prédios, que hoje é a Câmara dos Deputados, e uma grande parte ali da Praça da Saudade tinha uma sinagoga, ele tinha esse terreno, tinha prédios ali na Zona Franca de Manaus, quem conhece desse período antigo. Então, ele tinha no centro muitas cidades, deu tudo para o comitê israelita. E ele não teve filhos, Abraão. Então, o que o Abraão fazia? Todos os dias ele saía na rua, ele tinha muito dinheiro e dava de tzedakah. E era judeu e não judeu. Ele ajudou muitas instituições, ajudou aqui em Israel. Ele tinha um grupo com muitos judeus milionários no Brasil e no exterior, que tem grupos que administram para tzedakah. E ele tem essa qualidade de Abraão Avinu. E ele, um dia, no dia da sua morte, ele já estava muito doente. Ele pega ele não teve filhos, né? Então ele pede para sua cuidadora e na carteira dele pega todo o dinheiro e encontra um mendigo na rua e dá tudo para ele. Porque eu estou sentindo que tem alguém que está precisando muito. Aí a empregada está variando, né? Não, por favor, faz isso. Eu preciso fazer isso para poder ir embora tranquilo. E aí ela entregou, ela fez a última vontade dele, foi na rua, encontrou um senhor no banco chorando. Ele estava com fome alguns dias e deu esse dinheiro. Quando ele deu o dinheiro, ela deu o dinheiro na mão desse mendigo, foi o momento que o Abraão desencarnou. Ou seja, o povo de Israel, o povo judeu, se a gente quer tirar maus decretos na nossa vida, dá tzedakah. Agora, vamos falar o seguinte, aqui em Israel, principalmente aqui em Jerusalém, aqui onde eu moro, tem pessoas que admitiram a sua profissão como pedição. É o trabalho deles. Eles vivem 24 horas pedindo e no final do dia estão sentando contando uma bolada. Eles ganham muito. Eu não vejo, eu particularmente não vejo isso como uma tzedakah. Talvez possa ser. Mas quem pode dar para uma sinagoga ou para uma instituição onde se estuda a Torá, ou para ajudar a pintar, a Hevra Kadishá, ou não sei, um amigo que está doente, uma coisa que certamente você vai estar mudando, essa é a mitzvah verdadeira. Agora, lembre-se, se você quer mudar alguma coisa, eu estou construindo uma coisa lá em Imperatriz, quero fazer alguma coisa, aí não está dando, está difícil, está complicado. Automaticamente pare tudo, vá buscar uma pessoa para ajudar. Às vezes é um menino de rua, vem cá, menino, olha, pega ali e compra uma coisa da comida. Vocês vão ver que vai tudo se abrir, que a Hashem está pedindo da justiça.
o Hesed de Abraão, Yitzhak e Yaakov. Sheilot pergunta, gente. Está acabando o período dos avotenos, a gente vai começar a chegar no finalzinho dessa aula. A gente tem mais uma aula sobre os avotenos, são 7. A gente chegou ao momento das 6. Chegar naquele momento que vocês gostam pra caramba. Ah, muito lindo, muito bom, Acho que o muito microfone tá mudo. profundo. Hã? O que você falou? Muito boa a aula. Vejam bem, gente, é profunda. Muito. Complexa, porque você tem que ter uma linha de raciocínio das aulas passadas. Então, a gente vai chegar na 7ª, que vai acabar os avotenos. Então, no domingo que vem, talvez eu não possa dar aula, porque eu vou estar em trânsito de Firenze para Roma, mas se a gente não conseguir dar essa aula, eu também não quero dar essa aula se estiver em trânsito no carro ou no trem, entende? Porque isso aqui é muito sério. Então, talvez no domingo que vem a gente não tenha aula, porque Fala eu de vou novo. estar nesse trânsito. Mas no dia 21, a gente vai terminar esse período dos 3 avotenos, das 3 primeiras bênçãos da Midá, e a gente vai para uma outra fase do Shemona Esrei. Como eu falei, a anatomia da Tefilá. E eu estou muito contente. A gente tem muito ainda que estudar, mas a última fase dos 3 avotenos, das 3 primeiras bênçãos, a gente conseguiu. Rodesh Tov. Eu tenho uma dúvida. Dúvida? Fale. Mesmo a gente cumprindo as mitzvot, rezando, nós podemos ter decretos negativos e isso pode ser anulado como você falou, por exemplo, a tzedakah e isso. Por isso que é importante a gente rezar na Minyan, né? Quando a gente reza com Minyan, às vezes hoje eu acordei sem mérito, pequei, né? Entendi. A gente ir na sinagoga, onde tem Minyan, nas Midrashot, onde tem mulheres, geralmente das 2 vezes por semana trazem bahurim, trazem jovens da Yeshiva para tirar o Sefer Torah para ler. Elas ficam tudo lá em cima. Tem 10 jovens lá embaixo, na Midrashá, e as mulheres ficam lá em cima escutando. Elas têm a sinagoga delas. Quando não tem homens rezando, elas próprias fazem a tefilá. Agora, isso é importante a gente estar sempre buscando fazer tefilá e estar na tefilá nesse sentido.